Mesa Redonda Gospel. Apresentação: Robson Lessa. A paz do Senhor para todos vocês. É um prazer imenso estar aqui no Mesa Redonda Gospel, aqui pela Web Rádio Paraíso Gospel, a expressão do louvor. Claro, estamos aqui com o programa Mesa Redonda Gospel, estamos aqui com diversos debatedores, homens e mulheres de Deus, com o tema família, igreja e sociedade. Estamos aqui, claro, com o meu querido presbítero Everson, ali da Promessa Cristã, com a nossa querida Helena Sena, irmã Helena Sena, ali da Assembleia de Deus Ministério do Belém, também com o meu querido professor José Barbosa, ali professor João Barbosa, ali da Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali do Jardim Princesa, e a nossa querida Fernanda Lima, ali da Congregação Cristã no Brasil. Já quero estar começando aqui, ouvindo aqui as apresentações do meu querido Everson, presbítero Everson. A paz do Senhor Jesus, meu querido. A paz do Senhor para todos. Nessa noite é um prazer enorme estar participando desse debate, dessa mesa redonda gospel. E fico honrado pelo convite ao Robson, que é hoje o intermediador desse debate, que possamos produzir muitos frutos para que essas famílias possam alcançar uma grande vida em Cristo, na vida familiar. Ok? Muito obrigado. Muito bem, também está aqui a nossa querida Helena Sena, ali da Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá da sede em Tranquilidade. A paz do Senhor, minha querida Helena Sena. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, cumprimentá-lo, Robson Lessa. Muito bem. Este programa Mesa Redonda, que tem sido uma bênção para muitas famílias que ouvem o seu programa e que agora terá a oportunidade de ver através do canal do YouTube. Parabéns pela iniciativa. Quero cumprimentar todos os participantes aqui deste debate, desta nossa conversa, e que possa realmente ser uma bênção para todos aqueles que ouvirem e servir realmente de exemplo, de coisas boas, e que possam tirar o que for melhor, com certeza, porque é para a bênção de vocês, para a vida de vocês. Muito bem, essa aqui... Muito bem, essa aqui é a nossa querida irmã Helena Sena, claro, está conosco aqui. Também quero apresentar, claro, o meu querido irmão José Barbosa, ali da Assembleia de Deus do Belém. Belém, Jardim Princesa. Jardim Princesa, muito bem. Na realidade, ele está até me ajudando a falar, que eu estou até esquecendo aqui a congregação, onde o irmão congrega. A paz do Senhor, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos, muito bem, graças a Deus, também estou muito honrado. Parabéns, professor Robson, por essa linda iniciativa. Também queria agradecer a formação que foi nos dada pelo meu pastor Edgar, pastor Jesus da FAESP e o pastor José Issa da FAETAGE. Muito obrigado e parabéns realmente por esse lindo programa. Muito bem, esse aí é o nosso querido presbítero João Barbosa. João Barbosa. Isso. Também está conosco a nossa querida Fernanda Lima, ali da Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Fernanda Lima também fez muito programa com a gente, programa Mesa Redonda Gospel, Ela participou dos debates e hoje está aqui conosco, aqui pela Web Rádio Paraíso Gospel na TV. Muito bem. A paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Amém. A paz de Deus para todos, a paz do Senhor Jesus e a graça e a paz seja com todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, por nós estarmos aqui nesse momento tão especial que o Senhor preparou para as nossas vidas. Quero saudar todos os irmãos que estão aqui, que vão também estar junto conosco aqui nesse debate, a toda a equipe que está aqui conosco, que nós viemos ter a certeza de que tudo que sair aqui da nossa boca venha ser bênção na vida de cada um que está aí do outro lado, porque isso aqui é uma preparação de Deus para a tua vida e para a vida de cada um de nós. Então, que você que está aí do outro lado no YouTube venha tomar posse da sua bênção através do que será dito aqui. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muito bem, essa aí é a nossa querida Fernanda Lima. É isso aí. Família, igreja e sociedade. Vamos lá para o primeiro bloco. A igreja atua como auxiliadora tanto na preparação quanto na preservação da família para o cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, sociedade é um grupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua,
Dentro de uma concepção bíblica, Paulo procura resgatar, através da igreja, as condições saudáveis para se ter uma sociedade irrepreensível e sincera. Podemos definir sociedade e seus aspectos? Sociedade como uma estrutura composta de famílias cujas peculiaridades são descritas em termos das relações familiares nela existente. A estrutura social é formada por grupos que, ligados entre si, são considerados como uma unidade onde todos participam e compartilham de uma mesma cultura como leis comuns. Já que ela está fazendo a primeira pergunta aqui para a nossa querida Helena Sena. Helena Sena, qual o papel da igreja como auxiliadora da família? Bom, eu quero falar um pouquinho da minha história, porque eu digo que eu sou privilegiada. Eu nasci e fui criada numa igreja evangélica. Então, desde que eu nasci, desde o meu nascimento, meus pais já eram cristãos, já eram evangélicos. Então, eu fui criada dentro de um lar cristão. Então, eu cantei num conjunto de crianças, depois adolescentes, mocidade, toquei na banda, na orquestra, cantei no coral, canto até hoje. Então, a minha formação sempre foi dentro da igreja. Eu comecei a namorar o meu marido, né, com 17 anos, casei com 22. Começou nova, né? Vou fazer já 23 anos de casada, tudo na igreja. Né? Meus filhos, a igreja, todos nós, a família, na igreja. Então, qual a importância? Primeira coisa que eu acho fundamental, a relação da igreja e a família. A questão do respeito com que nós, filhos, aprendemos a ter com os nossos pais. Na sociedade em que vivemos hoje, eu entendo isso ser fundamental. E a Bíblia até diz, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa que levar os filhos para a igreja, para a escola dominical, para as orações, para os ensaios, isso para ele era uma coisa primordial. Então, eu fui criada dentro deste conceito, que as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Então, por exemplo, a gente sabe que o dia a dia da gente é difícil, é muita correria, enfim. Mas meu pai jamais deixava um filho dele não ir na escola dominical. Nós tínhamos que frequentar a escola dominical. E querendo ou não, você vai aprender a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus. E claro, você vai praticar a palavra de Deus. Então, meu pai deixou isso muito claro para a gente, que a fé, nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é o que iria ditar a nossa vida e o nosso futuro. Então, isso ficou muito claro para nós ali, que a nossa fé em Deus tinha que estar sempre em primeiro lugar. Muito bem. Então, sequer tivemos curiosidade de conhecer o mundo, por quê? Porque a partir do momento que você tem essa aceitação da fé em Deus, que o Senhor Jesus é o único Salvador, que você almeja o céu, que, enfim, que é Ele que dirige a sua vida, você realmente se entrega para Deus. E tudo que acontecer na sua vida, Deus vai estar determinando. Então, por exemplo, nós perdemos o meu pai muito cedo. Meu pai faleceu com 47 anos de idade. Eu tinha, na época, 20 anos. Eu era a filha mais velha de 5 irmãos. Nós somos em 5. E nem por isso, os meus irmãos, nós, a família, nos perdemos. Morreu o líder da família, faleceu o pai, não está mais entre nós. Muito pelo contrário. Porque nós tínhamos que a igreja, nós tínhamos a palavra de Deus, nós tínhamos os pastores, nós tínhamos os amigos, irmãos, nós tínhamos as pessoas que estavam conosco ali e que nos ajudavam, que nos orientavam. Você colocou no seu release aqui sobre a questão dos procedimentos que nós temos na igreja, do batismo, né, do casamento, sim. De algumas coisas da criança quando nasce ser apresentada no templo, enfim. Então nós tínhamos a igreja. Por mais que nós sentimos aquela perda
do meu pai não estar mais entre nós, mas aquilo que ele plantou e aquilo que nós recebíamos ouvindo a palavra de Deus na igreja, isso já estava dentro de nós. Então, não era por conta de ele não estar conosco que nós iríamos desistir e falar, não, chega. Então, esta relação da igreja com a família, em muitos aspectos, eu diria que em quase todos, é fundamental para a vida, principalmente nós cristãos, e para a vida do ser humano. Porque independentemente de ser cristão, de ser evangélicos ou católicos, nós temos exemplos de pessoas que frequentam a igreja, que vão à igreja, que têm uma formação totalmente diferente de pessoas que sequer propagam qualquer tipo de fé. Muito bem, o parecer da nossa querida Helena Sena, claro, mas aproveitando o gancho aqui da nossa querida Helena Sena, a igreja, ela também passa uma formação eclesial, claro, para não somente os membros da igreja, né, mas também passa para que nós venhamos aprender a lidar com o mundo. Né? Isso pode dizer que é o papel não somente da igreja auxiliadora para com a família, mas também o mundo tem aprendido, na verdade, a realidade do âmbito do amor, da palavra, no âmbito eclesial. Mas você, meu querido João Barbosa, qual é o papel da igreja como auxiliadora diante desse parecer da nossa querida Helena Sena, claro, porque hoje, na realidade, precisa, na verdade, a igreja entrar dentro de uma forma, dentro do âmbito, que até porque eu fiz uma pergunta num debate antes, alguns dias atrás, que a igreja também é responsável, né, pela sociedade, porque muitas pessoas não procuram o governo, não procuram mais a igreja, porque a igreja realmente é um hospital que ela ajuda não somente as pessoas, né, da própria do segmento religioso, mas também como das pessoas que seguem e perseguem ou prosseguem o mundo secular. É a igreja como auxiliadora. Bom, é imprescindível. Até mesmo porque esse relato da professora Helena Sena já nos diz muito. Faleceu o patriarca, mas o legado dele, o que ele deixou, a formação cultural, a formação religiosa cristã evangélica, uniu a família. Então, foi isso que fez com que a família sobrevivesse. Então, eu não tenho dúvida que, apesar de algumas pessoas terem a opinião de que a igreja não deve ser responsável pela educação do indivíduo, começando com a maternidade, mas eu até digo que ela não é responsável, mas ela deve ser, ela é imprescindível, e ela tem que ser realmente um agente não só da formação teológica, mas para mim, eu imagino como a igreja que ela consiga expandir a questão da formação para uma formação mais complexa, mais geral do indivíduo. Porque se você pegar a Bíblia, ela não trata só da questão da salvação e apresentar o nosso Criador dos céus e da terra, que é Deus, que é o principal, que é o centro da Bíblia. Mas ela trata de todas as variedades, todas as nuances da vida humana, né? Em sentimento, em formação, em caráter. Então, eu não vejo, apesar que eu conheci um pouco de outras religiões, mas eu não vejo a igreja ela se isentando dessa responsabilidade. Então, eu acredito que os professores de escola dominical, o pastor da igreja, os irmãos, eles têm sim a responsabilidade de enraizar, de cristalizar no coração a palavra de Deus, consequentemente vai entrar nessa área, porque a Bíblia trata desse assunto, entrar nos aspectos sociais de formação de caráter. Então, isso que aconteceu na família da professora Helena Sena foi exatamente esse sucesso, foi exatamente o legado do seu patriarca, que seu papai que faleceu, que conduziu a família até a escola dominical. E uma psicologia moderna, que eu não acredito muito nisso, diz que você não deve forçar a criança a ir para a escola dominical ou para qualquer evento. Eu acho que você, nesse ponto, essa teoria está errada. Por quê? Porque criança ela não tem autonomia. Se ela fica em casa, vai ficar fazendo o quê? Então, você tem que levar a criança, conduzir a criança, não é só uma questão de fé, é uma questão de bom senso, de raciocínio. É uma questão de formação também. De formação. Né? Mas falando de fé, para resumir, que eu sei que tem mais irmãos para falar, Provérbios 22:6 diz:
ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muito bem, está aí, claro, o nosso querido João Barbosa. Muito bem. Eu sou João Barbosa, muito bem. João Barbosa. Está meio complicado de falar o nome dele, mas a gente consegue. Muito bem, Everson. Everson, presbítero Everson, né? O presbítero Everson deu o parecer dele ainda, eu quero ouvir o Everson, né? Muito bem. E você, Everson? E o papel da igreja como auxiliadora da família? O que você tem aí para nós? Pergunta, né, irmão presbítero Robson? Isso, meu mano. Uma pergunta, ela foi muito criativa, porque aqui está colocando a igreja, qual o papel da igreja como auxiliadora da família. Não está transferindo a responsabilidade da família total da igreja. Traz algo aqui maravilhoso, porque nas escolas, a escola tem um papel, a escola secular, ela tem um papel de dar uma formação, um ensino para uma criança, um adolescente, um jovem e tudo mais. O ensino da escola, ela é 25%, 75% é em casa, né? E nós sabemos que o papel da igreja para auxiliar, né, que desde o princípio nós vemos que isso já ocorria na sua casa, né, desde o princípio de todas as coisas. Então, o que a igreja tem agora de dar esse auxílio para os pais, porque nós vemos aqui um relato da nossa irmã Helena Sena, de que nasceu no berço evangélico, né, e prosseguiu até hoje, mas, por um outro lado, quantas outras não têm o berço evangélico, não é nascido do berço evangélico, e vem de outras religiões, ou vem de outra maneira de ter uma família, e aí cabe a nós, líderes, auxiliares de pastores e tudo mais, a trazer a família para a igreja, e a igreja trazer o princípio da palavra de Deus, para que essa família possa se formar e crescer firmada na rocha que é Cristo Jesus. Muito bem, está aí o parecer do nosso querido Everson. O Everson, né? O Everson Almeida, ali da Assembleia de Deus, aliás, da Promessa Cristã. Muito bem, Fernanda Lima, e você? O papel da igreja como auxiliadora na família? Certo. Bom, nós sabemos que desde a fundação do mundo, né? Desde o livro de Gênesis, a Bíblia já nos ensina sobre a família. O Senhor nos disse, através da palavra, que não era bom que o homem vivesse só quando ele fez Adão. E aí sim veio a Eva. Então a família é a base do Senhor, né? O Senhor constituiu o homem para que nós vivêssemos, né, juntos, e assim nós tivéssemos uma família. Então isso, desde a fundação do mundo, nós vemos que isso já tem um início na nossa história, né, no nosso meio cristão. E nós vemos também que minha vida já foi bem diferente da nossa irmã Helena Sena, né? Minha família, ninguém servia a Deus, e quando o Senhor me chamou há 10 anos atrás, eu falei, e agora, como que vai ser isso? Só eu aqui. E aí eu fui buscando, e hoje, graças a Deus, a minha mãe está firme, batizada, a minha irmã está batizada também, e está concluindo a obra, porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, Atos 16, 31. Então, é a nossa felicidade de servirmos a Deus, é vermos que toda a nossa família também esteja aos pés dele, né? Porque a base da igreja é a família. Né? Nós vemos que os pastores, eu acho lindo, eu vi um ministério, eu visitei um ministério esses dias, em que eu vi o esposo, o pastor, a esposa, os 3 filhos, as netas, os genros. Eu fiquei maravilhado, eu falei, Senhor, isso é a tua igreja. É essa união, né? Tanto de fisicamente, de sangue, como espiritualmente. Como aqui também nós somos uma família. Aqui nós estamos como uma família, em Cristo Jesus.
mas trazendo para a nossa família, do nosso cotidiano, do nosso sangue, eu tenho essa visão que a igreja é a base e o sustento é a igreja. Sem a igreja, para mim, na minha concepção, não existe família. Porque a família verdadeira, nós sabemos que o Senhor falou, né? Aquele que não deixar o pai ou a mãe não é digno de mim. Então, nós deixamos o nosso familiar e nós estamos aqui. Então, nós também somos uma família. E nós sabemos que Jesus, ele nasceu de Maria. Ele teve uma família também. Ele teve a mãe dele, ele teve os irmãos dele, né? Mas também nós sabemos que foi só para ele nascer que ele esteve ali no ventre da mãe dele. Mas ele precisou ter uma família, ele precisou ter uma base também, ter essa estrutura. E então a igreja, ela é tudo na vida de uma família. Porque o papel fundamental da igreja é aconselhar, é corrigir, é abraçar, é amar, é fazer diferente do que o mundo quer ensinar. Então eu tenho para mim assim que a igreja, ela é tudo na vida de uma família. Dentro de um lar, de uma casa, o centro tem que ser Jesus, tem que ser Ele. E assim, essa é a minha visão. Muito bem, essa aí é a Fernanda Lima, claro, está dando seu parecer contundente, seguro. Nós sabemos que, na realidade, a igreja, ela é um prédio, né? Ela é uma construção que precisa da família. Porque a família que vai para a igreja é essa família que nós estamos falando. Porque o prédio é um prédio, vai estar lá. Se desmoronar o prédio, acabou o prédio. Mas a família não. Porque não existe igreja sem família. E o intuito de Satanás é acabar com a família. Porque acabando com a família não tem igreja. O mais importante é a família. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui sabemos que a igreja, que é a família, é uma instituição regida por Deus. É uma instituição, desde os primórdios, que Deus ele vela pela família. Mesa Redonda Gospel, Web Rádio Paraíso Gospel, a expressão do louvor. Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. O debate está bom, hein? Daqui a pouco a gente volta. Mesa Redonda Gospel.